Você já se perguntou qual que é o seu papel no mundo? A gente ouve hoje em dia muitos falando a respeito de quem você é. Você é quem você quer ser. E aí você pode ser, qualquer coisa. Então, de certa forma, aquilo que a gente quer, a gente consegue nesse aspecto. O mundo inteiro tem que nos respeitar se nós escolhermos sermos uma coisa ou outra. É esse muito discurso que tem sido falado. E assim, nesse aspecto nós não temos identidade, nós construímos nossa própria identidade. Essas conclusões, essas ideias, elas partem de conceitos relativistas sobre o mundo, sobre tudo. Eu e você somos o que nós queremos ser. Por quê? Porque não existem absolutos, não existe verdade absoluta. Você não é alguma coisa. Se a gente pega de um plano muito racionalista e cientificista, a conclusão de que a gente tem para o mundo inteiro, a conclusão de que a gente tem para a nossa própria existência, é que tanto eu quanto você não significamos nada. Nós somos meros átomos de carbono, junto com outros átomos, estão ligados, que produzem a ilusão de uma consciência. E é isso que a ciência vai falar, mas que a gente não quer pensar o que isso quer dizer. Se a gente é fruto do mero acaso, nada tem significado. Nem paixão, nem sentimentos, nem seu próprio valor. Porque se você é fruto do acaso, nem eu nem você temos valor algum. A questão é, você pode ser qualquer coisa, sabe por quê? Porque você é nada. A própria existência é uma ilusão, então você pode fingir o que você quiser. É mais ou menos isso. E em todo esse debate, ou melhor, acho que eles já batem um martelo e dizem: essa é a realidade, aceite ela. O resto são outras ilusões também. Qualquer outro argumento são ilusões. E quando as pessoas do outro argumento dizem: você tem valor, você tem propósito nessa terra, um propósito que transcende a própria existência, aquilo que se vê, a gente é levado a pensar que essas pessoas são loucas. E tantas vezes por aí, chamadas de intolerantes, porque pregam aquilo que acreditam nessa verdade. E dentro disso, eu acho que é muito difícil falar do tema desse livro, que é Escravo. A verdade escondida sobre nossa identidade em Cristo. Em Cristo, né? Isso. Foi escrita pelo pastor John MacArthur. É o primeiro livro do John MacArthur que eu leio e uma experiência muito boa. Ele realmente escreve assim de uma maneira muito, eu diria, pastoral, de ficar insistindo e repetindo de maneiras diferentes a mesma coisa. E aí eles falam: inútil. Não é. A questão é que ele sabe o quão precioso e o quão é complicado aplicarmos na nossa vida o que ele está falando no livro. Escravo. E essa seria a nossa identidade em Cristo. Não sei se você é cristão ou não, mas eu acredito na Bíblia, né? E esse livro aqui, ele é de um pastor, ele é uma consequência de se acreditar na Bíblia. Então aqui o John MacArthur, ele trabalha assim, tentando entender o que a Bíblia fala com respeito a nós, que ainda não foi dito por outros teólogos e outras pessoas, ou que não foi aprofundado da maneira como ele enxergou que estava expresso na Bíblia. É muito interessante porque esse livro ele parte de uma análise de tradução histórica. Quando você vê em muitos momentos, especialmente no Novo Testamento, você vê os apóstolos se chamando de servos de Cristo. Eles começam as cartas deles, Paulo, acho que Pedro também, João, essa galera tudo começa os livros falando assim, né? Paulo, servo de Cristo. Se você olhar na sua Bíblia, se ela for uma NVI especialmente, porque eu sei que a NVI é assim, vai estar uma marcação e vai estar lá falando que isto é, na palavra servo, isto é, escravo. A questão é, a palavra original não é servo. A palavra original é escravo. E a diferença entre escravo e servo ela é muito grande. O servo, ele trabalha, é contratado, ele escolhe trabalhar. O escravo não. O escravo ele é propriedade de uma pessoa, ele não tem escolha. Isso diz muito sobre a nossa identidade em Cristo. E as traduções da Bíblia, elas buscaram escrever servo, tanto no português quanto no inglês e várias outras línguas. É porque a imagem que a gente tem de escravidão é a imagem da escravidão africana.
E que não é isso que o Evangelho está falando, não é aquele tipo de escravidão. Tanto é que na escravidão que ele está falando, que é a que se passa na Grécia, em Roma, os autores da Bíblia, quando se chamam de escravos, eles estão retomando esse tipo de escravidão. E ela não necessariamente era ruim. Você tinha escravos que eram praticamente parte da família. Era praticamente parte da família do dono. Mas é muito importante entender-se como escravo é como alguém pertencente a outro. E é isso que os apóstolos, eles se auto-identificavam. Eles falavam, Paulo, escravo de Cristo. Em outras palavras, Paulo, propriedade de Cristo. Se você sabe que a predestinação, isso tem muito a ver com predestinação, é uma retomada muito grande disso. Você não escolhe ser escravo, você é propriedade. E Deus e Jesus te comprou nesse aspecto de que agora você é propriedade dele. E essa é uma realidade que está expressa na Bíblia de uma maneira muito clara. Se você for entendendo que a figura de escravo é uma coisa presente na Bíblia, como por exemplo, no Antigo Testamento, quando a gente fala do povo israelita saindo do Egito, ele era um povo escravo. Ele era um povo escravo dos egípcios. Então o que Deus faz? Deus liberta esse povo daquela escravidão para ser propriedade de Deus. Deus não liberta o povo para a devassidão e para seguir os desejos do coração dele. Não. O que Deus faz é libertar aquele povo do mal, da escravidão ruim e levar a escravidão a Deus. Tanto é que eles chegam no Monte Sinai e o que acontece ali é passado a lei de Deus para Moisés, para passar para o povo. Cara, se você ler um pouco da lei de Deus, uma das frases que você mais vai ver é: eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Em todo tempo, Deus se identifica como o Senhor, porque Ele quer que Ele seja o Senhor, Ele seja o principal na vida deles. Ele tem essa ideia de falar, eu sou o início e o fim, eu sou o que é importante para a sua vida. Então Ele não está libertando o povo de Israel para a devassidão, está liberando eles para serem escravos de Deus, para estarem próximos a Deus, estar vivendo uma vida para Deus. Porque Ele é realmente, verdadeiramente, aquele que deve ser adorado, aquele a quem nossa vida deve ser dedicada. E nesse aspecto, ele também é trazido, então, para o Novo Testamento, de que somos escravos e somos propriedades de Cristo. Essa realidade, ela tem que nos fazer ter uma felicidade em sabermos que pertencemos a Cristo. Isso nos faz entender que não temos escolha nesse aspecto. Deus nos escolheu e temos que agir. A segunda coisa também é que se isso é verdade perante a Bíblia, nós temos uma missão. O papel do escravo na Grécia e na Roma Antiga era sempre fazer exatamente o que o Senhor mandava. Era obedecer, não era obedecer para receber algo em troca, não, era obedecer. Era obedecer. E é uma realidade maravilhosa, porque na Grécia e na Roma Antiga, quando você tinha um senhor de escravos, que ele era uma pessoa boa, isso era manifesto, isso era deixado claro. Os escravos, eles tinham uma vida muito boa, uma vida próspera, com um senhor bom. Enquanto o senhor mau trazia uma vida péssima ao escravo, e com certeza tinha tortura, tinha coisas horríveis. Mas a questão é sim, e é maravilhoso a vida de escravo de Cristo, porque o nosso Senhor, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso. Não é uma realidade punitiva, é uma realidade maravilhosa, nós pertencemos a Ele, porque Ele nos escolheu. E não tem volta nesse aspecto, não tem volta, Cristo nos escolheu. Tem realidade maior do que isso? Nós pertencemos a Ele, e o nosso aspecto não é viver para outros senhores, é viver para Cristo. Esse é o nosso aspecto, essa deve ser a nossa vida. Em última questão, a Bíblia ela traz várias então dessas palavras para tentar nos trazer o significado da nossa identidade em Cristo. E outra identidade é a de filhos. E o livro ele traz um exemplo de um caso que foi narrado, né, muito antigo, né, da Grécia lá, ou da Roma, acho que era de Roma, que falava da transferência de um escravo para se transformar em filho. Então você tinha ali toda uma transformação
de um senhor escolhendo o escravo para ser o herdeiro dele, para se tornar realmente filho. Não é só um escravo herdeiro, é um filho. E ele traz isso para a gente entender que é isso que também Deus faz com a gente. Ele não só nos chama escravo, como amigo, mas também como filho de Deus, como filho de Abba. Se você não sabe, Jesus ele chega para Deus e ele diz Abba, Pai, que é pai, paizinho. Ele chama Deus, o Todo-Poderoso, de paizinho, como numa relação de intimidade, uma relação de uma criança falando com o pai que é adulto. E essa deve ser a nossa relação também com Deus, de olhar para Deus e chamar Ele de paizinho, de nós dependermos inteiramente dEle, e sabermos que é dEle que vem o nosso sustento, e sabermos que com Ele nós temos todo amor e toda força para prosseguir, toda vitalidade e todos os ensinamentos vão vir dEle. Não podem vir dEle, não vão vir dEle. Nós precisamos entender essa realidade, que não depende da gente nesse aspecto. Nós temos que correr atrás, nós temos que fazer as coisas, mas temos que entender o quão somos propriedade de Deus para aí prosseguir, para aí fazermos as coisas pelo motivo certo, da maneira certa e com todo o objetivo pelo qual somos chamados, que é simplesmente obedecer. Senão nós vamos estar nos enganando e achamos que somos coisas que não somos. Então esse aqui é o vídeo de hoje. Se você gostou desse livro, não se esqueça, é Escravo, de John MacArthur. É uma obra incrível. Eu falei uma parte do discurso dele, eu não falei todo. Porque senão vai dar muito tempo de vídeo, já deve ter dado. Então é isso, espero que Deus abençoe a sua vida com essa mensagem. Não se esqueça de que o mundo pode estar querendo te enganar e te oferecer as melhores formas de vida, as formas mais felizes. Mas a gente sabe que em Cristo, essas formas muitas vezes são as piores formas de atormentar a própria vida. Em Cristo nós sabemos que a verdadeira alegria está nele, não na devassidão. Então busque não se enganar com o relativismo que tem pregado por aí, que tenta amenizar o pecado. Não se esqueça, é uma luta. Nós temos que lutar e temos um Deus que é nosso Senhor, é nosso amigo e é o nosso Pai, que está pronto para nos ajudar. Curta o vídeo, se inscreva no canal, comente aí e até mais.